Nós estamos falando sobre a volta de Jesus. E, meus irmãos, esse é um assunto muito importante que nós precisamos compartilhar alguns princípios. E eu quero situar você sobre o que isso significa. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, amém? Então teve um início de todas as coisas. Porém o pecado ele entra na humanidade, o pecado corrompe o ser humano, o pecado ele traz condenação, traz castigo, traz o juízo de Deus, e a raça humana ela foi contaminada pelo pecado. O pecado distanciou o homem de Deus, e Deus precisou então criar uma estratégia para trazer o homem para perto dele novamente, para restaurar o coração do homem, o coração de Deus no homem, para que o homem tivesse novamente a oportunidade de se relacionar com Deus. A terra passou a ser amaldiçoada por conta do pecado, a raça humana foi amaldiçoada por conta do pecado. Então Deus cria a estratégia de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Jesus ele veio, e ele veio num propósito em duas etapas. Jesus ele veio, ele foi esperado como o grande rei, o Messias, que viria resgatar, reconciliar, trazer a humanidade para perto dele, para reinar no meio do seu povo. Mas isso não aconteceu de imediato na vinda dele. A vinda de Jesus, ela iniciou algo que vai se completar com a sua volta. A volta de Jesus, ela completa o ciclo de uma restauração, de uma transformação, da glorificação do homem e da eternidade do homem na presença dele. Então Jesus ele inicia o processo, mas ele quer dar continuidade. E nós estamos nesse período entre a vinda e a volta de Cristo. Então nós precisamos nos situar, porque Jesus ele já veio, ele já morreu na cruz do Calvário, o Messias que era esperado, realmente ele já veio a essa terra, ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para restabelecer o relacionamento seu com ele, mas ele voltará. Amém? Eu não sei se você tem entendido e tem ansiado por isso, mas Jesus voltará. Ele voltará para resgatar a sua igreja. Então o que eu quero falar essa noite, irmãos, é algo muito importante. O pastor Wesley ele trouxe na semana passada 4 princípios importantes sobre a volta de Jesus. Eu vou recordar para vocês, eu sei que vocês estudaram na célula, e ele falou sobre a importância de nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados porque Jesus voltará. Ele falou que nós devemos guardar com expectativa essa segunda vida. Nós temos que ter expectativa. Isso tem que ser motivo das nossas orações. Nós temos que orar por isso. Nós temos que realmente interceder por isso. Porque a volta de Jesus é algo muito bom, irmãos. É algo maravilhoso. Ele falou que nós precisamos apressar essa volta. E como que nós apressamos a volta? Proclamando o reino dele, levando a palavra de Jesus às outras pessoas, estabelecendo o governo de Deus em nossas vidas e sendo agora um instrumento de Deus para a proclamação dessa palavra a quem Deus nos colocar, as pessoas que Deus colocar à nossa frente. Então é possível sim apressar a volta dele. Por quê? Porque para que Jesus volte, a palavra tem que chegar a todas as pessoas. Então nós podemos apressar isso. E ele também falou que nós devemos confiar na promessa que haverá novos céus e nova terra. Amém? Você crê nisso? Jesus está preparando um lugar para nós. Haverá novos céus e nova terra. Nós teremos o nosso lugar de habitação. E eu quero que você entenda, e precisa ficar muito claro, por quê? E foi interessante esses pontos, porque nós não temos mais expectativa com relação à volta de Jesus. Nós estamos tão fissurados e tão focados nesse tempo, nesse mundo, e que parece que vai se tornando algo tão distante, e quase que improvável que Jesus um dia voltará. Nós não pensamos nisso. Você já parou que você
nem sempre, nem gosta talvez até de falar sobre morte. Nós evitamos alguns assuntos, como se achássemos que isso atrairia. Falar sobre morte atrai morte. Não, irmãos, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar prontos, porque Jesus voltará. E Ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai resgatar o seu povo. E o pastor Wesley trouxe 4 princípios. Pastor, hoje eu trouxe 9. Pastor Elias vai continuar semana que vem algumas coisas também, mas eu quero eu quero falar rapidamente sobre esses 9 princípios, para que você entenda algo importante sobre esse texto, sobre esse tema. O primeiro princípio que eu quero deixar para vocês é que a volta de Jesus é uma promessa que acontecerá de forma física e literal. É de forma física e literal. Ele vai voltar. Ele vai voltar fisicamente. Ele vai estar aqui novamente. Pessoalmente Jesus voltará. Amém, irmãos? Ao contrário de muitas teologias que acham que Jesus vai vir no coração daqueles que assim creem nele. Não, Jesus voltará. E eu vou estar lendo vários textos, e você pode estar acompanhando se você conseguir, mas eu não vou esperar tanto para que a gente tenha tempo, pelo menos 2 textos em cada princípio eu vou estar lendo. Atos capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11. Nós precisamos crer nessa volta física e literal, e lá em Atos 1, 10 a 11 diz: eles ainda estavam olhando firme para o céu, está falando dos discípulos de Jesus, que quando Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Esses homens, anjos, eles estavam dizendo: olha, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, vocês verão novamente, e Ele voltará, isso será visível aos olhos, as pessoas perceberão, não só os vivos, mas os mortos também. Amém, irmãos? Assim como os discípulos viram Jesus subir, eles e nós veremos também Ele voltando. Todo olho verá. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 a 8. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, irmãos. Nossos olhos verão. Você não viu Jesus quando Ele veio nessa terra pela primeira vez. Os nossos olhos não viram Ele, mas todos nós veremos a sua volta. Isso é poderoso. Jesus, quando Ele veio como servo, mas quando Ele voltar, Ele voltará como rei. Ele voltará para governar, e Ele assumirá o seu trono. Amém, irmãos? Esse princípio precisa ficar claro, Ele voltará. Segundo princípio, ninguém sabe o dia e a hora exata da sua vinda, da sua volta. Ninguém sabe. Durante todos os séculos, aí, homens e mulheres, profetas e profetisas, tentaram adivinhar e dizer: olha, vai vir em tal tempo, em tal dia, em tal mês. Mas tudo isso são suposições, são chutes no escuro, porque na verdade nós não sabemos. Deus não revelou a nós, e eu entendo que tem um propósito para isso. Imagine que nós soubéssemos quando Ele viria. Eu creio que Jesus, Ele não deixou isso claro para nós, para que a gente pudesse estar se preparando em todo o tempo.
Porque se nós soubéssemos que ele viria só daqui a 100 anos, bom, não vai ser na minha vida, então eu não tenho muito o que fazer, eu vou aproveitar a vida que eu tenho. Não, nós não sabemos. A Bíblia fala que será como um ladrão, que ele não sabe, ninguém sabe o dia que vem, e é por isso que nós temos que estar preparados para a sua volta. Lá, o texto em Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. E lá no livro de Marcos capítulo 13, Jesus começa explicando sobre o dia e a hora, e ele fala assim, Marcos 13, versículo 32 a 37, e Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui trabalhos entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo, e que o que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Vigiem. Como que eu vigio, pastor? É estar atento. Atento aos acontecimentos. Atento ao que a Bíblia diz que será os acontecimentos que anunciarão a volta. E esse é o terceiro ponto. Haverá alguns sinais que me mostrará e que está dizendo que a volta de Cristo está próxima. Que sinais são esses? Ainda em Mateus capítulo 24, nós temos alguns sinais. A partir do versículo 4, Mateus 24, versículo 4, Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. Irmãos, isso nós já temos acontecendo. Muitas pessoas que se dizem ser Jesus, aqui no Brasil tem o tal de Henri Cristo, que se diz ser o Messias, que se diz ser o Jesus, e tem seguidores dele. Lá nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, que dezenas e milhares de pessoas seguem um homem que se diz ser Jesus. Eles inclusive têm um lugar retirado, e eles vivem sem energia elétrica, sem comida industrializada, eles plantam, eles vivem em uma comunidade, milhares de pessoas. E eles acreditam que realmente ele é o Messias. Então o texto está dizendo, olha, muitos virão e vão fingir ser eu, fingindo ser o Messias. E eles dirão, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Versículo 6, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra nação, e um país contra outro país. Irmãos, nós já estamos vivendo em guerras, de países, de nações. As guerras estão acontecendo. Versículo 8, versículo 7 ainda, né? Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Versículo 8, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Percebe que o texto está dizendo, comparando com uma mulher de parto, quando uma mulher está com as dores, né, de parto. No início elas são mais espaçadas e não tão intensas. Mas conforme o tempo vai passando, que se aproxima o momento do nascimento, elas acabam se tornando mais próximas às contrações e mais fortes. Né? Quem já passou por isso, contração das mulheres que estão aqui, sabe, né? Conforme vai chegando o momento do nascimento, você sabe que o negócio vai pegando. Você fala, por que eu fiz tive a ideia de ter filho na minha vida? Né? De tanta dor. E o texto está dizendo, assim como uma mulher que está para ganhar a luz, ao primeiro momento vai ser um pouco
mais suave, mas depois vai se intensificar. Então o texto está dizendo que, de alguns sinais que nós já estamos vivendo também. E aí ele está falando sobre perseguição. Muitos serão perseguidos, muitos serão mortos, né? Em vários lugares haverá falta de alimento. Não, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão, e enganarão muita gente. Versículo 12, a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim, será salvo. Você pode dizer amém? Amém. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade, e então virá o fim. Percebe-se que haverão alguns sinais da volta que antecede a volta de Jesus. E se essa atenção que o texto que nós lemos anteriormente fala, é que nós devemos estar atentos a esses sinais. Atento ao que já está acontecendo, aos falsos profetas, às pessoas que se levantaram para enganar, se possível, a igreja. Porque esse é o propósito de Satanás, ele não quer que você entenda isso. Ele quer distrair você pelo caminho. Ele quer que você realmente fique preocupado demais com as coisas desse mundo, com as coisas que esse mundo tem para te oferecer e para te distrair, para que você não esteja atento que Jesus está à porta, Jesus está chegando, Ele está voltando para resgatar a sua igreja. E aí, se você estiver distraído, será como aquelas 10 virgens, né? Que 5 delas não estavam preparadas. Faltava o óleo, faltava a presença do Espírito Santo, faltava essa atenção. Elas dormiram. Como está a sua atenção? Como está a sua preparação para que Jesus volte? Embora não saibamos o dia nem a hora, o Senhor nos deu a capacidade, através de ver, por conta desses sinais que Ele está anunciando que haverá, de nós estarmos nos preparando para que isso aconteça. Eu e você precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Fala isso para a pessoa do seu lado, você precisa estar preparado. Fala para ela, preste atenção nos sinais. Todo sinal de trânsito, ele está aí para te alertar sobre uma curva, sobre uma pista escorregadia, sobre alguma coisa que vem à frente, perigo de animais, né? Então, preste atenção nos sinais. Quando você presta atenção, você evita acidentes. Quando você presta atenção nos sinais que o Senhor está nos mostrando, por conta dos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, nós ficamos alertas, e nós não nos distraímos, e não vamos cair, né, por conta dessa falta de atenção. Todos aqueles que resistirem, né, todos aqueles que estiverem alertas a isso, eles estarão prontos para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Bom, mas tem mais um aqui. Haverá uma grande e terrível tribulação. E a gente começa já a ler nisso, aqui no livro de Mateus capítulo 24, que as coisas vão se intensificando. O texto falou que o amor das pessoas esfriará. Uns serão colocados contra os outros. Irmãos, e nós vemos isso até dentro da igreja. Porque se Jesus veio nos ensinar o amor, se Jesus veio nos falar sobre esse amor uns aos outros e com Ele, é porque Ele quer estabelecer esse governo, esse reino dEle baseado no amor, e se espera que a igreja viva isso. A igreja precisa viver esse reino de amor. Agora Ele está dizendo que no fim dos tempos, onde vai se intensificar os problemas, as dificuldades, até a igreja não vai estar caindo no erro de esfriar o seu amor uns pelos outros. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, por conta disso.
haverá uma grande e terrível tribulação. O livro de Mateus, agora lá no versículo 21, capítulo 24, 21 e 22, diz assim: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Existem várias especulações sobre essa tribulação, várias correntes teológicas, e meu propósito aqui não é abordar todas elas. Talvez no trilho de treinamento a gente coloque, ou na escola de teologia você vai estudar bem sobre isso, né, para aqueles que fizerem. Mas eu quero que você entenda uma coisa: haverá tribulação. A expectativa é que se piore, e muito. Pastor, então, se vai piorar, o que eu posso fazer? Não, nós vamos estar proclamando o reino de Deus, o reino de paz. Amém, irmãos? A tribulação, ela vem por conta do governo de Satanás nessa terra, por conta da liberdade que as pessoas estão dando a Satanás para reinar em suas vidas, e para serem governadas por ele, com base na cobiça, na corrupção, no desprezo com o ser humano. Então as pessoas, por se deixarem levar por Satanás, é que vêm as tribulações, os problemas. Agora, como igreja, nós temos um desafio: nós temos que falar de Cristo Jesus. Por quê? Porque as pessoas salvas em Jesus, elas não compactuam com isso. Elas são transformadas por Ele, e não vão ser perseguidoras de cristãos, assim como Deus transformou a vida de Saulo, que era um perseguidor e agora se tornou um homem que seguia ao Senhor. Então nós temos que proclamar o reino de Deus, mesmo sabendo que a expectativa é que se piore. Deus colocou em nós a responsabilidade de anunciarmos e de prepararmos as pessoas para isso. É por isso que os seus filhos e você precisa estar muito crente. Você precisa estar muito convicto em Deus. Irmãos, nós estamos esfriando de uma forma muito banal. Poucas coisas acontecem e nós já perdemos a fé. Basta um irmão olhar feio para nós, basta um irmão não cumprimentar você na rua, basta alguém não perceber ou não valorizar o seu esforço, você já esfria, você já perde o prazer de servir a Deus e até desiste talvez de congregar, de participar de uma celebração. Agora imagina numa situação onde vai se aumentar a perseguição, onde nós vamos ser procurados, presos, mortos. Como vai ser isso? Você percebe, o texto está dizendo que vai se intensificar, mas ele está dizendo também que esse tempo não vai ser muito comprido não, porque se for muito longo, não vai sobrar ninguém. Irmãos, nós precisamos entender isso. É por isso que você tem que se encher do Espírito Santo, porque tudo que o Satanás quer é esfriar a sua fé, é tirar você do caminho, é desviar o seu foco para que você não ande conforme a vontade de Deus, para que você não desista de caminhar segundo o propósito do Senhor. Ele veio estabelecer isso. Eu creio que a igreja vai passar, essa é a minha posição, o meu pensamento. Eu creio que a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio que Jesus virá numa vinda apenas, numa volta apenas, e a igreja vai subir. E vai haver, então, depois a continuação, o tribunal, que nós vamos estar falando daqui um pouco. E é por isso que nós temos que estar preparados, irmãos. É por isso que você precisa buscar intensamente a presença do Senhor. Porque o inimigo ele já se levantou para destruir famílias, e ele está usando pessoas, ele está usando situações para que isso aconteça. Eu quero ler com você agora Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 17. Eu quero que você entenda que mesmo que haja essa tribulação, mesmo nós passando por ela, eu creio que é possível sairmos mais do que vencedores, amém?
Sabe por quê? Olha só o que diz lá em Apocalipse 7, versículo 13 a 17. E para mim está falando de mim e de vocês. Está falando de nós. Esse texto diz assim: um dos líderes me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte a castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes de águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer parte dessa igreja, desse povo que estará vestido de branco, que estará celebrando ao Senhor, que estará glorificando o Senhor, aqueles que venceram as tribulações, aqueles que venceram as dificuldades, aqueles que não se dobraram, não se prostraram, aqueles que conseguiram distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. É por isso que nós temos que ter esse conhecimento da palavra, para que nós não sejamos enganados, confundidos com pessoas que dizem falar em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não são. Nós precisamos ter essa base. Outro princípio, para perturbar mais talvez a sua mente, haverá um anticristo. Haverá um anticristo. A palavra anticristo no grego significa opositor a Cristo, aquele que se opõe a Jesus, contra Cristo Jesus. O anticristo é descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4, como o homem do pecado, o filho da perdição. O texto diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Nós entendemos o anticristo como uma pessoa, como alguém que vai vir com um governo, junto com a besta, e que vai estabelecer um princípio de oposição a Cristo, mas vai reinar e vai governar e vai seduzir as pessoas. Uma pessoa eloquente, uma pessoa que vai enganar até mesmo a igreja. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele é apresentado como inimigo de Deus. Diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. O texto está falando sobre esse inimigo de Deus, mas também já está dando uma ideia de que não só é uma pessoa. É interessante que a Bíblia fala que o anticristo, ele vem sim em forma humana, mas também vem o espírito do anticristo. Ou seja, várias pessoas que vão atuar com esse espírito de interpor-se contra o Senhor.
E eles tentarão influenciar de muitas maneiras as pessoas a se oporem a Deus. E lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3, nós vemos o seguinte texto dizendo: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se vocês procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês, porém, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, agora já está no mundo. Ele já está no mundo. Amém, irmãos? O espírito do anticristo, ele já está no mundo. Ele já está atuando. Ele já está confundindo. Pessoas já estão sendo usadas por esse espírito para colocar outros a se oporem a essa verdade. Existe essa influência do anticristo. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos perceber. Próximo princípio: os salvos em Cristo, que entenderem isso, que se posicionarem, que permanecerem firmes, serão arrebatados. Amém, irmãos? Essa palavra arrebatados, você não vai encontrar na Bíblia, mas é uma palavra que foi colocada para descrever o momento da volta de Jesus, que veio resgatar a sua igreja, a sua noiva. Arrebatamento é o nome disso que vai acontecer, onde a igreja será arrebatada e irá com ele para os céus. Então, o texto de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, nós vemos o texto dizendo o seguinte: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Jesus está dizendo isso. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, irmãos? Você crê que Jesus Cristo está preparando um lugar para você lá nos céus? Eu creio nisso, e você tem que ter fé nisso, convicção nisso. Jesus realmente está preparando. Nós vamos ir para o céu com Ele. Lá é a nossa casa, irmãos. Lá é o nosso lar. É lá que nós vamos viver pela eternidade. Esse tempo ele vai passar. Essas dores, esses problemas, esses conflitos, essas angústias que nós passamos aqui, os problemas e dificuldades que você encontra todos os dias da sua vida nessa terra, lá no céu não vai ter isso. Mas o céu é o lugar para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, para você que entregou o seu coração para o governo dele. Agora Cristo governa a sua vida, Ele direciona você. Não fique achando que você vai para o céu e que você vai ser resgatado, vai ser arrebatado, só porque você participa da igreja, só porque você é uma pessoa boazinha, só porque você tem atitudes coerentes, né? Atitudes que as pessoas olham para você e falam assim: poxa, que pessoa legal que você é. Não, você precisa entregar a sua vida, o governo da sua vida ao Senhor Jesus. Você precisa se converter. Jesus precisa reinar em você. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Você precisa entregar esse controle. Você precisa estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele. Você quer ir para o céu, mas enquanto nós não vamos para lá, vamos trazer o céu para esse lugar. Irmãos, nós temos que transformar essa terra, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos ser instrumentos de Deus nesse lugar, e precisamos deixar que Deus habite e exerça o governo e o controle das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A igreja vai ser arrebatada,
Mas a igreja que entendeu, a igreja convertida, a igreja restaurada, a igreja que está sendo lavada pelo sangue de Cristo Jesus, que está sendo perdoada dos seus pecados. Amém, irmãos? Amém. Entenda isso. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. Como eu falei, são vários textos, mas eles são necessários para que você entenda esse contexto que eu estou explicando. Vou ler o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você pode dizer amém a isso? Assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Você pode dizer amém a isso? De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, juntos com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Animem, se alegrem nisso. Eu acho interessante, eu gosto desse início desse versículo, que diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. É por isso que nós cristãos, irmãos, é claro que a morte, ela traz esse sentimento de perda, de saudade, mas nós não devemos nos entristecer, porque nós sabemos que nós temos uma vida eterna. Nós temos a salvação. A nossa vida não acaba quando nós morremos, quando nós fechamos nossos olhos, porque aqueles que estão em Cristo, eles passam da morte para a vida. Não acabou com a morte. A sua vida não acaba aqui. Você não existe apenas para viver esses poucos anos. Não, Deus te fez para ser eterno. Eu acho que você não entendeu isso. Deus fez você para ser eterno e passar a eternidade ao lado dele. Aleluia! Irmãos, isso é muito poderoso. Nós não podemos ficar... Eu tenho visto isso hoje. É bem diferente, né, pastor Wesley, quando nós vamos para velórios, e a gente percebe muito isso. O pastor Elias também tem ministrado em velórios, né? É diferente enterro de cristão. Quando uma família cristã está sepultando alguém que era servo de Deus, uma pessoa, é diferente. Você já deve ter visto isso. Eu já vi momentos como esse, pessoas esmurrando o caixão, chorando, né? É um desespero tão grande. Por quê? Porque a expectativa dele está nessa vida. Acabou. Acabou. Meus irmãos, não acabou. Não acaba. Nós temos a possibilidade da vida eterna. Se você entregou o seu coração a Jesus, você tem vida eterna. Nós não temos que ter medo da morte, irmãos. Nós temos que estar preparados. Uma hora nós vamos morrer. Mas o importante, e o mais importante, não é você ficar focando na morte. É você focar para aonde você vai passar a sua eternidade. Porque eu creio que todos que morrerem serão eternos. Uns para o sofrimento eterno e outros para a presença de Deus eterna. Estarem a eternidade nos céus, na presença de Deus. Mas a eternidade é para todos. Jesus, ele voltará
para buscar a sua igreja, Ele vai resgatar a sua igreja. Um outro princípio importante, eu falei que eram 9, são 8 só, tá? Quebrar o galho de vocês. Mortos e vivos receberão um corpo incorruptível. E eu quero explicar aqui, porque tem muitas pessoas que acham que esse corpo incorruptível é aquela capacidade que acontece muitas vezes de uma pessoa que morreu, daquele corpo não se decompor. Tem muitas pessoas que acreditam que um corpo incorruptível é a capacidade de uma pessoa que morreu não se decompor mesmo depois de meses e anos que morreram. Não é isso. Porque aquele corpo pode não ter se decomposto, mas ele está morto. Quando a Bíblia fala sobre esse corpo incorruptível, está falando de um corpo sem pecado, de um corpo transformado, capaz de resistir à eternidade. O nosso corpo é mortal, é falível, nós ficamos doentes, nós sangramos, e nós vamos receber um corpo glorificado. E esse corpo ele é capaz de resistir à eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao versículo 54. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos? Assim como Jesus, ele recebeu um corpo glorificado, nós também receberemos. Então a sua preocupação com a aparência física é para esse tempo. Esses quilinhos a mais, esses cabelos grisalhos, ou a ausência desse cabelo, isso aqui é passageiro, irmãos. Não se preocupa muito com isso não, cuide da sua saúde. Mas esse corpo ele vai se degradando mesmo, né? Tem muitas pessoas que eram tão lindas quando eram mais jovens, né? E o tempo foi cruel com elas, né? Desgastou. Tem uns acabados aí, né? Só por Deus, pedalando para ver se perde uns pesos, né, irmão? É assim mesmo, o nosso corpo ele vai se desgastando. Por quê? Porque ele é corruptível, ele se corrompe, ele se desgasta, as rugas aparecem. Tem mulher que não quer envelhecer, né? Então faz botox, e eu acho muito legal isso, porque a mulher tem que estar bonita mesmo, né? Para o seu esposo, para o seu marido, eu não acho errado, mas é uma coisa que não vai ter botox na vida que segure. A gente vai se acabando, irmãos. E eu acho tão bonito envelhecer juntos, né? Casal envelhecendo. É lindo demais, né? Cada um compartilhando a dor, as dificuldades. Eu estou tudo dolorido hoje. Nós fizemos um mutirão ontem. Só pela misericórdia para estar de pé, né? A coluna trava, os braços estão amortecidos, de tanto fazer força. Mas terminamos a boa obra lá no assentamento campanário. Foi uma benção. Glória a Deus. Mas é isso. Não tem como esse corpo resistir à eternidade. Tem uns com 50 que está com cara de 90. Né? E assim, irmãos. Então nós precisamos mesmo e vamos receber esse corpo. Mas também, e nós já chegamos no último ponto, haverá um tribunal. Isso aqui é interessante. Após a volta de Jesus, ele irá sentar ao trono, onde irá julgar a atitude de todas as pessoas. E eu leio com você lá em Mateus 25, agora, versículo 31, ao versículo 34, e também versículo 41. O texto fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono.
na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa palavra é dura, meus irmãos, mas é importante você entender que Deus está dando oportunidade para todos nós. O tempo de decidirmos o lugar da nossa eternidade é aqui e é agora. Depois que uma pessoa morre, você não precisa mais acender velas, você não precisa mais orar por ela ou rezar por ela, porque aquilo que ela viveu aqui, a forma, o estilo dela de vida aqui, aonde ela colocou o seu coração, a sua fé, a sua expectativa, já definiu o lugar que ela vai estar. Se é do lado da direita, ou se é ao lado da esquerda. Lado direito, as ovelhas. Lado esquerdo, os bodes. Haverá uma separação. E nós temos que entender que cada um é responsável por essa decisão. Não é porque seu pai está na igreja, sua mãe está na igreja, que você tem a salvação garantida. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa entender que o Senhor quer um compromisso seu com Ele. O Senhor está te dando oportunidade para se render a Ele. Mas nós falamos que todos passarão por esse tribunal. Nós, os salvos em Jesus, os crentes, também passarão por um tribunal. Mas não é um tribunal para a salvação, porque a palavra de Deus lá em João capítulo 5, versículo 4, diz que os que ouvem a palavra e crê nela, têm a vida eterna e não será condenado, mas já passaram da morte para a vida. Ou seja, nós já estamos julgados, nós já temos a vida. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ter a certeza da salvação. Porque aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que pela fé creram em Jesus como sendo o Senhor e Salvador das suas vidas, e viveram então um estilo de vida baseado nessa fé, você pode ter certeza da sua salvação. Amém, irmãos? Mas nós passaremos também por um tribunal, que será um tribunal para retribuir as obras que você fez enquanto crente, enquanto cristão. E lá em 2 Coríntios 5 a 10, capítulo 5, versículo 10, fala assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E vemos também lá em Apocalipse 22, 12: eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É por isso que toda obra, toda a semente lançada, todo o trabalho não é vão no Senhor. Sabe aquele sentimento que você tem quando você investe em alguém, que você fala do amor de Jesus, você evangeliza, você vai buscar ela na casa, você acompanha, você ora, você jejua pela pessoa, mas ela simplesmente de uma hora para outra sai e você fala assim: perdi tempo. Não, meu querido, Deus está contabilizando isso. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua dedicação, o seu coração, e uma hora Ele vai te recompensar. A palavra de Deus fala sobre galardão. Nós receberemos esses galardões, lá em Isaías 40, 10 fala sobre isso. Deus tem preparado bênçãos para nós também lá nos céus. Deus, Ele quer abençoar a sua vida aqui nessa terra, e nós podemos ser abençoados por Ele. Mas Ele também tem preparado bênçãos para você pela eternidade.
Não desista. Não desista, mesmo que pessoas não ouçam, mesmo que pessoas não dêem valor, mesmo que pessoas não valorizem o seu esforço, a sua dedicação. Talvez você não vai receber aplausos, tapinha nas costas, você não vai ouvir um muito obrigado, mas eu creio que Deus, um dia, vai olhar para você e vai falar: muito bem, meu servo, minha serva, eu vi o que você fez, eu estou te recompensando por seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela fé. Esses princípios são importantes, irmãos, e não basta apenas conhecê-los, nós temos que praticá-los e estarmos preparados. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo verdades da palavra de Deus que precisam mexer conosco. O Espírito Santo não quer que você apenas tenha esse conhecimento, mas que você realmente se dobre, se prostre aos pés de Jesus. Que você realmente se entregue a Ele. É muito sério isso. Nós não podemos nos enganar achando que está tudo bem. Você precisa ter uma visão clara e específica de como está a sua vida. E para isso, basta você perguntar como que está hoje. Se Jesus viesse hoje, ou se você estivesse hoje ainda no tribunal, diante de Jesus, e agora a sua vida passasse como um filme, o que Jesus diria para você? Ah, pastor, eu já cometi muitos pecados, meus irmãos, isso tudo é apagado no momento que você se arrependeu. Deus não tem problemas com pecados. Deus tem problemas com pecados não confessados. No filme da sua vida, que eu imagino que nós vamos ver lá no céu, Jesus não vai apontar o dedo para você e dizer: está vendo o que você fez lá? Para coisas que você já se arrependeu, que você já consertou. Porque a palavra de Deus fala que Ele perdoa e esquece, o pecado é apagado. Amém, irmãos? Não tem mais condenação para isso. O problema são os pecados de agora. É os posicionamentos que você tem hoje, é o estilo de vida que você está vivendo, é a prática de pecado que você não abandonou. A ideia de Deus, de Jesus, de não deixar claro a sua volta, é exatamente para que a gente não tenha uma sensação de falar assim: ah, não vai acontecer, vai demorar, então eu posso continuar do jeito que eu estou por enquanto. Não! Não! Hoje eu preciso ter um concerto com Deus. Hoje eu preciso estar preparado. Não é amanhã, não é o ano que vem, é agora. O melhor tempo é agora. Eu preciso estar diante de Deus e apresentar as minhas falhas, os meus pecados. Irmãos, todo mundo é pecador aqui. Muitas vezes a gente acha que é só a gente que faz pecado, né? E você que pecou ainda hoje está pensando: poxa, o pastor está falando comigo. Não, mas pode ter certeza que a maioria está pensando a mesma coisa. Porque nós somos falhos. Agora, por que nós não mudamos? Por que nós não nos posicionamos muitas vezes? Porque é uma sensação de que dá tempo. Depois eu me conserto, depois eu mudo. Sem pressão. Irmãos, é exatamente essa ideia que Satanás quer que você tenha. Que você viva e curta a sua vida. Uma hora você muda tudo, mas talvez essa hora seja tarde. Talvez não dê tempo. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a resposta que você daria. Ou o que Jesus veria na sua vida, se você estivesse no tribunal diante dele. Mas eu sei que se ainda hoje você se arrepender dos seus pecados, que se ainda hoje você entregar a sua vida ao Jesus, de todo o seu coração, se você clamar pelo perdão dele, você será perdoado, e o seu nome estará sendo escrito no livro da vida. Amém, irmãos?